Graças e paz, meus irmãos, em nome de Jesus, tudo bem com vocês? É uma alegria estar com vocês nessa sétima semana de aula, caros alunos, da nossa disciplina de Cosmovisão Cristã. Espero que vocês tenham aproveitado a nossa última semana, que foi a semana 6, onde lidamos com a cosmovisão deísta e ateísta. Então, é uma cosmovisão muito interessante e vocês tiveram a oportunidade também de ler um material muito rico, tá bom? E hoje vamos para a nossa sétima semana, nossa penúltima semana de aula dessa disciplina introdutória de Cosmovisão Cristã. E desde já eu recomendo que vocês comprem o livro do Dr. James Sire, O Universo ao Lado, outro livro muito bom dele, Dando o Nome ao Elefante, para que vocês iniciem também os seus estudos introdutórios nesse tema tão importante que é a cosmovisão cristã, tá bom? Novamente reitero que não é nossa intenção ser exaustivo num tema tão rico, então talvez vocês sintam falta de maior aprofundamento em uma pergunta fundamental ou outra, mas é uma forma de encorajá-los também a estarem lendo os materiais postados, assistindo os vídeos e interações propostas, tá bom? Vamos orar antes mesmo de iniciarmos a nossa aula. Senhor nosso Deus e Pai, o nosso Senhor Jesus Cristo, queremos te agradecer pelo privilégio que temos, Senhor, de estudar a tua palavra, estudar esse tema tão rico. E agora estamos nessa fase, esse bloco que compara as cosmovisões, as grandes religiões, os grandes sistemas que há no mundo, Senhor, em torno de algumas perguntas fundamentais. E ao mesmo tempo trazemos também as considerações da fé cristã, da verdadeira fé, digamos assim, de passagem. Então, abençoa nossos queridos alunos, que eles possam continuar crescendo na tua palavra. E é tudo isso que pedimos em nome de Jesus. Amém. Me permitam compartilhar com vocês mais uma tela da nossa semana de aula. Olha aí, caros alunos, estamos na nossa semana 7. Cosmovisões, Espiritismo e Hinduísmo, né? E as conclusões do cristianismo. Eu ousei a colocar um dos símbolos do hinduísmo, um dos deuses da trindade hindu. Eu espero explicar melhor mais na frente sobre esse tema, tá bom? Mas essas cosmovisões, em dado momento, elas também se dão as mãos. Será isso que nós veremos. Me permitam continuar. Novamente trazemos o gráfico das perguntas fundamentais para essas 4 últimas semanas que tratamos no segundo bloco. Vocês devem lembrar que na nossa emenda nós colocamos uma proposta de trabalhar nas cosmovisões comparadas, e em dado momento também trazemos algumas conclusões que também pode ser vista como uma apologia à fé cristã, né? Uma defesa da fé cristã, apresentando também algumas incoerências dessas cosmovisões, tá bom? Então me permita seguir. Vamos novamente lidar com o que é a realidade primordial para o hinduísmo, o espiritismo e o hinduísmo, a criação do mundo, o que acontece quando a pessoa morre, por que é possível conhecer alguma coisa, qual é a fonte de autoridade dessas cosmovisões, em que elas se apegam para fundamentar o que ela entende como verdade, tá bom? Então, nessa esfera, nós não temos a Santíssima Trindade. Eles têm o Espiritismo e o Hinduísmo. Quem se apega a um desses sistemas ou cosmovisões darão respostas totalmente diferentes a como o cristianismo pensa, tá bom? Me permite iniciar então com o Espiritismo, tá bom? O Espiritismo é muito conhecido e famoso no Brasil, na África, nos Estados Unidos, principalmente, que foi onde se originalizou, né? Os estudos de um professor, pedagogo, né? O famoso Allan Kardec, né? O Denisário Poly Leon Rivet, que é o verdadeiro nome dele, né? Allan Kardec é um pseudônimo que ele adotou, um nome fantasia, crendo que era o nome de um espírito, né? Que é a reencarnação desse Allan Kardec, tá bom? Mas o espiritismo se tornou uma cosmovisão mundial, tá bom?
Então, o que é a realidade primordial para o Espiritismo? O que é que eles acreditam? Deus, deuses, não acreditam em nada, tá bom? Vamos responder. Está aqui uma foto do Allan Kardec. Para o Allan Kardec, né, no seu livro, o Livro dos Espíritos, né, está aí na internet, é um livro gratuito, em língua portuguesa, da Federação Espírita do Brasil, brasileira. Mas o mesmo livro está em vários idiomas do mundo inteiro, tá bom? E para Allan Kardec, para o sistema espírita, a realidade primordial para ele é Deus. Para ele, Deus é eterno, imutável, imaterial e único e onipotente e soberanamente justo e bom. Então parece muito a mesma confissão que o cristianismo adota, não é verdade? Mas nós vamos perceber no decorrer da nossa aula que não é bem assim. Eles pensam, o conceito vai se perdendo à medida que você se aprofunda na cosmovisão espírita. A mesma pergunta pode ser feita e deve ser feita também para o hinduísmo, como a religião oriental, né, principalmente no mundo ocidental, as religiões orientais tomaram muita proeminência, né, tiveram muita ascendência ao hinduísmo, o budismo, com suas meditações transcendentais, yoga e outras propostas filosóficas e para a vida, né? Então, o hinduísmo, ele também tem um conceito do que é realidade primordial. Olha aí, aqui é a Trimurti, né, que eles chamam a Trindade Hindu, tá bom? Então, para o hinduísmo, gente, não existe apenas um Deus único, absoluto, que é o Deus cristão, mas para o hinduísmo existem vários deuses, existe um panteão de deuses, né? Alguns estudiosos e missiólogos vão dizer que na Índia, que é o centro, vamos dizer assim, do hinduísmo, né? Lá a religião predominante é o hinduísmo. Existe mais de 330 milhões de divindades. Então, é realmente algo extraordinário. Então, para o hinduísmo, o conceito é que existem várias divindades, mas o núcleo desse panteão de deuses são três: Brahma, Krishna e Vishnu, né? Então, é como se fosse uma trindade hindu. Logo mais, nós vamos explicar que essa trindade não é a mesma trindade cristã, né? Que muitas das vezes a fé cristã é acusada de ter copiado sua trindade das religiões orientais, mas é um argumento sem nenhum amparo histórico e teológico, tá bom? Mas a princípio é isso, existem vários deuses. Então, se você conversar com um hindu, com alguém que é simpatizante pelo hinduísmo, por religiões orientais, vocês tenham em mente que o conceito que ele tem de divindade é diferente de nós cristãos, tá bom? A segunda pergunta fundamental que podemos fazer, apareceu já a resposta, me desculpem, acho que foi um erro de slide, é quem criou o mundo, né? O mundo foi criado para o Espiritismo. A criação do mundo, na verdade, foi criada por Deus. Deus criou o mundo, criou os espíritos, criou a raça humana para habitar em outros mundos. Olha, como já está mudando um pouco o conceito da atuação dessa divindade em relação à fé cristã, né? Então, o que acontece, gente? Para o Espiritismo, não existe só esse planeta habitável, existem vários planetas habitáveis. Esse é apenas um dos planetas habitáveis. E eles tentam se fundamentar nisso usando o texto de Jesus, lá no Evangelho de São João 14:2, quando Jesus diz: olha, crede em mim e crede também em Deus. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito. Eu vou para lá e voltarei, e vou lá preparar lugar e voltarei para buscar vocês para mim mesmo. Então, para o espírita, para os kardecistas, eles acreditam que essa fala de Jesus, que fala que na casa do meu pai há muitas moradas, está falando de outros planetas, outros planos, outros mundos habitáveis, né? E no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai elencar esses planetas, né? A Terra é um deles, né? Então, é como se você passasse por fases em cada planeta até chegar num planeta celestial, que é o planeta perfeito, que é o nosso paraíso, vamos dizer assim. Então eles trabalham assim. Pense no videogame. Então eles trabalham em cima de passando por fases. Claro que isso é uma analogia bem simplória, mas só para você entender. A pessoa morre, reencarna nesse planeta, ela vai se aperfeiçoando, aí ela pode reencarnar em outro mundo,
ela vai crescendo, né, ascendendo de posição. Então, para o espiritismo, não existe só um mundo habitável. Existem inúmeros planetas habitáveis. Já para o hinduísmo, o Deus que criou o universo e o mundo não é um Deus nem do espiritismo nem do cristianismo, como vocês já viram. É um panteão de deuses e ele atribui a criação do universo e do mundo a Brahma. Ele é a representação da força criadora ativa do universo. Então, isso é uma verdade, isso é uma informação acerca do hinduísmo que já é de domínio público, todo mundo sabe disso, mas vocês podem consultar o Manual da Fé Cristã, ele está no Brasil, ele está aqui na língua portuguesa, desse autor que está aí abaixo, tá bom? Então, para o hinduísmo, a criação do mundo foi realizada por Brahma. Também no espiritismo se faz uma terceira pergunta fundamental. O que acontece quando a pessoa morre no espiritismo, né? Interessante, né? Para o espiritismo, a pessoa quando morre, ela passa pelo processo chamado de reencarnação. Ré, quer dizer, de novo, encarna de novo, ela reencarna de novo. A pessoa morre e o seu espírito volta em outro corpo, e não no mesmo corpo. Não é ressurreição, é reencarnação. Ela volta em outro corpo para continuar o seu processo de aperfeiçoamento espiritual. Então, para o espiritismo, quando a pessoa morre, ela não vai para o inferno como é no cristianismo. Ela não vai para um lugar. Se ela morreu sem Cristo, ela vai para o inferno. Ela vai para o Geena, que é a palavra grega para lugar de tormento. Já no Espiritismo, não. Ela morreu, ela reencarna. Ela nem vai para o céu nem para o inferno. Ela reencarna, sua alma volta à vida, né, em outro corpo, especialmente formado para ela, tendo tudo, não tendo nada a ver com o corpo anterior, né? Esse espírito pode até encarnar numa mulher, num corpo feminino, né? Então, para o Espiritismo, não existe céu nem inferno nesse sentido, e a pessoa que morre, ela reencarna, seja boa ou ruim. Principalmente se ela for ruim, é que ela passa por inúmeros processos de reencarnação. Já no hinduísmo, quando nós fazemos a mesma pergunta, quando a pessoa morre, é... só um minutinho. Perdão, caros alunos, houve um probleminha aqui no slide, mas agora podemos fazer essa mesma pergunta ao hinduísmo. Vocês vão ficar surpresos com o conceito hindu, a opinião hindu quando a pessoa morre. Para o hinduísmo também as pessoas reencarnam. Olha que interessante. Então, não é só o espiritismo que tem o conceito de reencarnação. Na verdade, esse conceito é antigo. E para o hinduísmo, quando a pessoa morre, ela passa por sucessivas reencarnações. Então, preste atenção, isso é muito importante. O espiritismo e o hinduísmo são cosmovisões que, neste momento, ela tem essas similaridades, igualdades. Então, eles ambos creem na reencarnação, defendem que as pessoas, ao morrerem, seus espíritos ou suas almas, elas voltam à vida em outros corpos. Então, aqui são similaridades. Preste atenção que eu posso perguntar isso numa atividade no AVA, tá bom? No ambiente virtual. E qual é as distinções, dentre várias? Né? Percebem as distinções que nós já vimos? O conceito de divindade, percebem? O conceito de criação do mundo. E aqui nós temos algo que eles se aproximam, que é a reencarnação. Todavia, existe uma diferença na reencarnação hindu. Na reencarnação hindu, as pessoas podem também reencarnar em animais. Entende? Enquanto no espiritismo kardecista, no espiritismo que existe no mundo ocidental, no mundo inteiro, as pessoas não reencarnam em animais, só em pessoas, pessoas para pessoas. É por isso que no hinduísmo, a vaca ela não é sacrificada, não pode ser morta, porque eles entendem que há uma divindade ali na vaca, há um espírito divino na vaca, né? A incorporação de uma entidade divina, é por isso que eles não matam vaca. A vaca é um animal sagrado no hinduísmo, entende? Então, as pessoas podem reencarnar em barata, reencarnar em outros animais,
e assim sucessivamente, até alcançar o alto grau de reencarnações que eles chamam de samsara, o nirvana, né? Nirvana parece que é mais proposto no budismo, mas é algo parecido. Então a gente percebe que há essas similaridades, né, igualdades e diferenças dentro do espiritismo e dentro do hinduísmo, tá bom? E qual é a fonte de autoridade espírita, né? Como pode-se conhecer alguma coisa, né? Qual é a epistemologia do espiritismo? Como eles sabem que sabem alguma coisa? Então, a fonte de autoridade deles é as vozes dos inúmeros espíritos, né? Dos inúmeros médios. Então, os médios ali, ó, eles estão recebendo a entidade, nesse caso, eles estão, ele está recebendo a entidade e daí a capacidade de escrita mediúnica, né? A psicografia. Então, eles podem escrever, supostamente estão escrevendo algo que supostamente estão recebendo de algum espírito humano, de um espírito elevado, e estão transmitindo essa revelação. Então, para eles, a fonte de autoridade, segundo o Evangelho de Allan Kardec, segundo o Espiritismo, é as vozes dos números médios. Enquanto no hinduísmo, me parece que eles são mais apegados à fonte de autoridade hindu, é mais realmente livro, né? Feito cristianismo, é a Bíblia. No caso deles, não é a Bíblia. São esses inúmeros livros compilados, né? Os quatro Vedas, são os livros deles, né? Os Brahmari, que são os comentários dos Vedas, o Pinachad, né? Que também são outros livros, e dentro desses documentos, desses livros, né? Dos Upanishads, existem dois poemas épicos que são famosíssimos no mundo, acho que vocês já leram algo sobre isso, que são o Ramayana e o Ramadharata, né? Que é onde tem exatamente uma história muito interessante de dois príncipes que estão guerreando, dois irmãos que estão guerreando, estão em lados opostos. E em um dado momento eles estão no campo de batalha e ali eles estão frente a frente um do outro e eles se olham, né, e contemplam que estão brigando entre parentes pelo poder do reino. E em dado momento, uma das divindades da trindade hindu se revela a um dos príncipes, né, dizendo que ele é um deus, é um avatar, né? Então é onde acontece a Bhagavad Gita, né? Ou a Bhagavad Gita, que é exatamente esse fenômeno desse momento, desse encontro entre os parentes, príncipe e essa divindade que se apresenta no meio deles. É um poema, na verdade, é muito famoso no mundo inteiro, esse documento, né, do hinduísmo, né, que está inteirado dentro desse escopo maior, dessas obras hindus. Então, a semelhança do cristianismo, que tem a Bíblia e os 66 livros, o hinduísmo também tem sua fonte de autoridade, que são esses documentos, tá bom? Se liga de passagem, são inúmeros compêndios, muito vasto, muito grande, tá bom? E aqui, gente, segue as conclusões do cristianismo sobre essas duas cosmovisões, né? O que o cristianismo pode falar um pouco sobre eles? Não seremos exaustivos, porque realmente não é possível, mas algo simples e mais importante, fundamental que a gente deve destacar. Primeiro, gente, o espiritismo no mundo, ele é dito como uma nova revelação. Mas nós devemos perguntarmos quando formos confrontados ou nos relacionarmos de alguma forma com pessoas que defendem essa cosmovisão. Você deve ter alguém na família que é espírita, e ele provavelmente vai usar o argumento de que o espiritismo é a terceira maior revelação de todas, né? E aí ele coloca a primeira revelação com Moisés, a segunda como nosso Senhor Jesus Cristo, e a terceira, nada mais nada menos do que o próprio sistema deles, que é o Espiritismo. Mas nós devemos nos perguntarmos o que existe de novo no Espiritismo, gente. O que é que existe de novo? A reencarnação é uma nova revelação que o cristianismo não tem. Mas, gente, se eles apelarem para essa pilastra da cosmovisão deles, né, esse fundamento principal, essa pergunta fundamental, eles vão incorrer no erro gritante. Eu acredito que muitos nem caem mais nesse erro, porque os espíritas estudam, né? Mas considerando que eles apelem para a reencarnação, nós podemos afirmar categoricamente que a doutrina da reencarnação ela não é contemporânea, ela não é
do nosso tempo. Pelo contrário, ela faz parte dos povos antigos, os suméricos, os babilônicos, os persas, todos eles acreditavam em reencarnação. Os egípcios, né? Muitos deles diziam e colocavam os seus tesouros, os seus sarcófagos, na esperança que iam reencarnar, iam voltar e tomar posse do que era seu. Não é verdade? Então isso acontecia também com os sumérios, os babilônicos, os medo-persas. Então a reencarnação não é nada de novo, gente. Tudo é como disse Salomão, né? Não existe nada novo debaixo do sol. O que fez o Espiritismo? Sistematizou a doutrina espírita de muitos desses povos, né? Tomou emprestado muitas dessas crenças e deu uma roupagem nova e disse, não é novo agora. Isso aqui é a nova revelação. E não é. Não é. Consultas mortos também não é a nova revelação. Se você ler o Antigo Testamento, você verá que o Deus verdadeiro condena a consulta a mortos, porque os povos circunvizinhos de Israel eram povos pagãos que já tinham a prática de consultar a mortos, na tentativa de se relacionar, se comunicar com mortos. E Deus abominava isso porque era impossível, é impossível essa comunicação. E ela vai contra a lei de Deus. Deus proibiu o povo de Israel a se relacionar com esse povo. Ele dizia, olha, não se relaciona, não faça aliança com esses povos que fazem seus filhos passar pelo fogo, consultar mortos. Entende? E toda vez que um rei fiel a Deus ascendia ao trono de Israel, Deus autorizava ele a matar todos os feiticeiros, todos os idólatras, todos que levantavam ídolos, a coisa semelhante. Por quê? Porque, gente, são consultas, na verdade, a demônios. Não é consultas a espíritos humanos. É isso que a Bíblia vai dizer. É isso que o apóstolo vai dizer na sua carta aos Coríntios. Entende? Então, não há nada de novo. Nada de novo. E é isso que Paulo vai dizer falando sobre. Paulo estava, na verdade, escrevendo uma carta combatendo a, o movimento judaizante entre os Gálatas e alertando os da Galácia a se voltarem à fé verdadeira que eles receberam em Jesus Cristo e não se deixarem enfeitiçarem por um evangelho que não era o evangelho que eles receberam. E a gente muito bem pode aplicar isso ao Espiritismo, gente, e a qualquer cosmovisão que admite trazer uma nova revelação que não seja a revelação do Antigo e Novo Testamento na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. E Paulo vai dizer assim, ó, mas ainda que nós, ou um anjo do céu, pregue um outro evangelho, diferente daquele que lhe pregamos, sejamos amaldiçoados. Paulo está dizendo ó, que ele mesmo viesse fazer isso, ele deveria ser considerado maldito. Um anjo, gente, um ser angelical. Percebam com qual seriedade Paulo está escrevendo isso. Como já dissemos, e agora repito, Paulo está enfatizando de novo. Se alguém lhe anunciar um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Então, Paulo está novamente reiterando no capítulo 1 a mesma coisa duas vezes, para você ver a urgência apostólica sobre o perigo de se deixar enfeitiçar por cosmovisões encantadoras, deslumbrantes, fascinantes, que parecem dar respostas ao nosso tempo, mas que na verdade são malditos. Isso que o apóstolo Paulo está enfatizando. São doutrinas de demônios. Então fujamos delas e, à medida do possível que tiver ao nosso poder, que falemos da verdadeira cosmovisão a outros, que é possível mudar de cosmovisão. E também temos breves considerações sobre o hinduísmo, né? O hinduísmo hoje é a religião predominante da Índia, né? E, como eu falei, eles estão dominados pelo hinduísmo, né? Existe, claro, missões entre os hindus, mas é uma batalha espiritual muito grande. Aqui, eu queria trazer um esclarecimento sobre a, a revelação do verdadeiro Deus e o paganismo, gente. Porque, na verdade, a religião verdadeira, ela se encontra no Jardim do Éden. Entende? Começa lá, toda história humana. Toda história humana começa lá. E essa história humana, ela é revelada e dada ao primeiro casal pelo Deus Trino, né? E nós percebemos que existem essas centelhas, esses ecos da Trindade no Antigo Testamento. Quando Deus diz, façamos, desçamos e confundamos. Eles se tornaram como de nós. Quando ele diz a Isaías, né, quem há de ir por nós, vocês percebem que Deus está falando, há um encontro de singular com plural.
Mas houve a queda, gente. O casal pecou, houve a queda. Então, o que acontece quando você tem a revelação perfeita sendo transmitida e em algum momento há uma interrupção dessa comunicação? Essa comunicação vai ficando, não é mais uma linha reta, ela fica distorcida, ela fica com ruídos, entende? E é isso que aconteceu com a queda. Na linha do tempo, há outros povos e nações passaram também a terem ecos da revelação do Éden em suas próprias cosmovisões, como a Trindade, entende? Como acontece, né? A Trindade no hindu não só está no hinduísmo, tem a Trindade babilônica, tem a Trindade egípcia e, por fim, tem a Trindade hinduísta, percebem? Então, quando nos acusarem que nós tomamos emprestado a Trindade desses povos para reafirmar nossa, diga que não, diga que, pelo contrário, se, considerando que a fé cristã, a cosmovisão cristã é a verdadeira religião, a verdadeira fé, a verdadeira cosmovisão, então, na verdade, esses outros povos e cosmovisões, eles têm uma trindade distorcida. Como tudo mais, né? É interessante que entre esses povos existe relato de um dilúvio, relatos de um jardim com um casal que foi enganado, entende? Então, eles têm ecos, eles têm, por exemplo, o código de Hammurabi, ele é muito semelhante aos 10 mandamentos de Moisés, entende? Então, esses povos têm, gente, esses fragmentos da verdadeira religião. E para parar melhor essa minha fala, eu gostaria de trazer para vocês, apresentar a vocês o doutor Ezequiel Soares. O doutor Ezequiel Soares, gente, ele é formado aqui no Brasil, na Universidade de São Paulo, se não me engano. Ele é doutor em línguas clássicas, né, grego e hebraico. Ele é um pastor pentecostal. Mas ele escrevendo esse livro, né, Como Responder esse Testemunho de Jeová, ele traz um capítulo, ele traz na página 154, 155, algo interessante quando fala sobre a Trindade e a Trindade de outros povos. Veja o que ele vai dizer. Só um minutinho. Ok, veja o que o doutor Ezequiel Soares fala sobre a Trindade em outros povos. Ele vai dizer assim: a noção, a noção de outra doutrina sequer que não tenha semelhança com o paganismo, isso porque a verdade é uma só. Todos vieram de um só Deus e de uma só religião. É isso que Ezequiel Soares está dizendo. Foi isso que eu disse a vocês, né? Ele está tentando dizer a gente, admitir, que todo mundo, gente, veio do tronco comum de uma religião única, que é a religião do Éden. Com o aparecimento do paganismo, cada uma dessas comunidades trouxe consigo fragmentos da antiga religião monoteísta. Exatamente isso. Esses reflexos da verdadeira religião não são manifestos por se tratar de uma teologia natural, verdades naturais de que o homem, pela sua própria consciência, tem conhecimento. Vê que interessante. São os ecos, né, o reflexo da verdadeira religião. Não que a Bíblia tenha selecionado o melhor deles, mas porque eles copiaram, olha que interessante, copiaram dos hebreus e foram adaptando as doutrinas conforme suas comunidades. Como entendemos que a história que está na Bíblia é a história correta e a ordem correta dos eventos e as datas, né? Tudo começa no jardim e Deus escolhe um povo para ser povo seu, e esse povo é cativo em várias nações, como Babilônia, Egito, Medo-Persa, lembram? Romanos. Ele está admitindo aqui, o Ezequiel Soares, que essas nações copiaram dos hebreus as suas doutrinas e ajustaram ela conforme suas vontades. O fato de algumas dessas comunidades terem suas tríades não prova que a Trindade seja uma doutrina pagã. E, por outro lado, tríades são uma coisa e Trindade é outra. O que ele quis dizer aí, gente? Por exemplo, a tríade, o hinduísta que nós estamos estudando, né? É Brahma, Vishnu e Brahma, Vishnu e Shiva. São as três divindades. Elas são distintas mesmo e com divindades distintas. Brahma é uma divindade, Vishnu é outra divindade e
E são divindades distintas. No cristianismo, não. A divindade é uma só. Não existe três divindades. No cristianismo, a divindade é uma só. É por isso que está dizendo que tríade é uma coisa e trindade é outra. No cristianismo, nosso conceito de trindade diverge de todas as outras cosmovisões. No cristianismo, a trindade, a divindade é uma só, e nessa divindade existe três pessoalidades, Pai, Filho e Espírito Santo, entende? Enquanto no hinduísmo não. E além disso, essas divindades, Brahma, Vishnu e Shiva, elas assumem teofanias ou avatares, elas podem assumir vários avatares. E não é assim exatamente que o cristianismo atua, né? O Deus cristão atua. Então, só para vocês perceberem que o conceito é distinto, tá bom? Então, se forem acusados de que a Trimurti hindu é a nossa trindade cristã, não é. Não é. Totalmente diferente de conceito, tudo mais, tá bom? E por fim, gente, eu queria fazer diferente hoje. Vejam, a Missões Portas Abertas, né, é uma organização americana que está no mundo todo, quase no mundo todo, que é uma organização voltada a igrejas perseguidas. Ela traz lá no seu site, né, um ranking de países que perseguem a fé cristã, a cosmovisão cristã. E por que pareça, a Índia está no ranking da 11ª posição de país que persegue, por causa da fé em Jesus, né, os cristãos no mundo todo. No ranking de 50 países, a Índia está no 11º. E eu queria encorajar vocês, depois que vocês assistirem essas aulas, orem pela Índia, orem pelos países que perseguem a fé cristã. Que eles estão, gente, vivendo outra cosmovisão, e não é a cosmovisão cristã, tá bom? Eles são carentes dessa cosmovisão, dessa graça, do verdadeiro Deus, tá bom? Eles estão mergulhados nesse panteão de deuses, tá bom? E principalmente para a igreja cristã lá, né? Que tem sido uma voz profética poderosa. Então, orem. Vamos fazer isso agora, vamos orar junto pela Índia. Eu queria provocar vocês a fechar os seus olhos e orar comigo, clamando ao Senhor, Deus, por esse povo. E olha que Deus tem gente salva ali, porque em Apocalipse diz que tem pessoas de todas as tribos, povos e nações e línguas e raças diante do trono do Cordeiro. Então, Jesus tem pessoas que ele está salvando na Índia, gente. Tá bom? Por meio do Evangelho. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, queremos te louvar por essa aula. Estamos dando ela por encerrado, Senhor. Mas queremos encorajar os nossos irmãos e alunos a estarem tratando essa disciplina também como uma disciplina que se volta à oração, se volta à piedade, se volta ao evangelismo, às missões. Porque à medida que estudamos as cosmovisões, estamos estudando também as guerras dos deuses, né? O Deus verdadeiro, o Deus revelado na pessoa de Jesus Cristo e outros deuses que, que esses povos adotam, né? E refletem nas suas cosmovisões. Então, queremos clamar pela Índia nessa hora, pelo povo indiano, pela igreja perseguida na Índia, que o Senhor derrame sua graça salvadora, se revele a eles, continue dando graça, coragem, a paz que excede todo entendimento, a alegria e suprir a necessidade dos teus filhos ali na Índia, Senhor. A tua igreja na Índia. Queremos te clamar pelos nossos irmãos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, caros alunos. E queria agradecer por essa aula, tá bom? Que tivemos juntos. E vocês agora vão para o ambiente virtual, né, o AVA. E lá vocês têm uma leitura muito interessante para fazer e participar no fórum, tá bom? Qualquer dúvida, estou no WhatsApp. Vocês também podem deixar suas dúvidas no ambiente virtual, tá bom? Forte abraço, queridos. Deus abençoe.